Bem, amada igreja, vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias num dos textos que eu mais prego na minha vida, que está em Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. É a parábola do semeador, a qual eu já preguei incontáveis e inúmeras vezes, mas hoje nós vamos fazer uma coisinha aqui que o Gilson gosta muito quando eu faço. Tem gente que não gosta, mas o Gilson eu sei que gosta. Hoje nós vamos dar uma passeada pela Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, porque estamos já no segundo domingo deste ano. Esse ano é um ano eleitoral e nós vamos falar hoje e muitas vezes ao longo do ano sobre esse ano eleitoral, porque bombas precisam ser desarmadas dentro da igreja. Os irmãos creem nisso? Então, vem comigo na parábola do semeador, Marcos 4, vamos ler apenas os versículos 18 e 19, estou usando a revista corrigida, Tamara. 18 e 19. Acompanhe comigo aí. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Vamos orar. Fala conosco, Senhor. Nos alimenta nessa manhã pela Tua palavra. Que eu diminua, o Senhor cresça e a palavra eterna e maravilhosa do Senhor seja a nossa regra de fé e prática nesta manhã. Unge-nos com a Tua unção, com o Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. O meu foco aqui no versículo 19 é no finalzinho, quando diz que estas outras coisas, que outras coisas? Os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entram onde a semente já entrou. O coração é a terra. Nessas parábolas, nós temos 4 tipos de pessoas. Chamamos de parábola do semeador, mas na verdade a parábola não trata do semeador, ela trata dos tipos de terra. E há um tipo de terra, que é este aqui, que recebe a boa semente. A semente é boa, ela é a palavra de Deus. Mas a semente entra, começa a fazer uma graça, nasce uma planta, mas a planta não vai além ao ponto de chegar a dar fruto. Por que que ela fica infrutífera? Porque os cuidados deste mundo, porque os desejos das coisas desse mundo, as ambições, os enganos das riquezas, sufocam, está escrito o quê? Sufocam a palavra, a semente, a palavra, e fica infrutífera. Você já parou para pensar que algo deste mundo pode sufocar a palavra de Deus? Você está a fim de ganhar, de subir na vida, de ganhar um cargo, de conseguir alguma coisa, e corre tanto atrás daquilo que acaba sufocando o mais importante, a palavra de Deus. Tem um adesivo que o pessoal bota no carro aí, que eu até acho bacana, se eu encontrar talvez eu até coloque também, que ele diz assim: nenhum sucesso na vida nenhum sucesso na vida, digamos, corresponde, está me faltando a palavra exata, ao insucesso na família. Ou seja, de que adianta você ter todo o sucesso na vida se a sua família afunda? Tem gente que se dedica ao trabalho, que se dedica ao estudo, que se dedica a tanta coisa, mas não se dedica à família.
Mesma coisa, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa parábola, essa semente que cai nessa terra com espinhos, ela é exatamente esse tipo de coisa. A palavra entrou, ela começou a crescer, mas não vai além, ela não frutifica, porque ela está sendo sufocada. E a palavra sufocar, aqui no original grego, também pode, dependendo do contexto, significar afastar, reprimir, seria a melhor palavra aqui. Ela reprime o crescimento da palavra, no sentido de algo ser pressionado ou excluído por outra coisa. Não dá para você manter as duas coisas ao mesmo tempo. Como é que o Senhor Jesus disse? Vocês não podem amar a Deus e as riquezas. Não dá para servir a dois senhores. E é disso que nós vamos falar nessa manhã. Mas primeiro vamos falar da parte real, da parte prudente, da parte necessária, daquilo que só a igreja tem. Só a igreja é a guardiã e a espalhadora de uma única coisa que só ela tem, que é a verdadeira, real, produtiva palavra de Deus. A palavra de Deus é santa, eterna e apta a salvar todo e qualquer homem, toda e qualquer mulher sobre a face da terra. Os irmãos creem nisto? Eu creio nisso. Só a palavra de Deus é apta para salvar qualquer pessoa. Mas lembra que a parábola coloca a palavra como uma semente que cresce, uma planta que deve frutificar? Pois é. A palavra, esta planta, ela tem que ser muito bem cuidada. No meu coração e no seu coração, essa planta tem que ser regada. A gente tem que afastar os espinhos dela. Como eu vivo citando aqui um texto que eu amo, que eu sei de cabeça porque eu amo. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14. Mas esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Ela tem que estar perto de nós, na boca, tem que estar perto de nós, do coração, e tem que estar a palavra também nos nossos pés e nas nossas mãos para servirmos e para entregarmos essa palavra a outros com os nossos pés. Quão formosos os pés daqueles que espalham boas notícias, espalham a palavra de Deus. Essa planta, ela tem que ser muito bem cuidada, muito bem regada, muito bem zelada. E essa planta, essa semente, ela tem que estar escondida no nosso coração. Já diz o Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Sim, como disse Moody, este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Se escondemos a Bíblia no coração, nos afastaremos do pecado. Se nos apegarmos ao pecado, nos afastaremos cada vez mais de Deus e da sua palavra. A palavra, esta semente, esta planta que tem que ser regada, ela precisa ser guardada e praticada. Acabei de citar Deuteronômio 30:14, para a cumprires, é para praticar. E o Senhor Jesus deixa isso de maneira muito clara, lá em João capítulo 14, versículo 21, quando ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O resto ama da boca para fora. Quem não tem os mandamentos e guarda, ama da boca para fora. Mas o que ama verdadeiramente tem os mandamentos e os guarda, os pratica, usa no dia a dia. Até aqui todos acompanham? É importante isso. Todavia, nós vivemos neste mundo, não vivemos ainda na eternidade. Infelizmente, ainda temos que chorar muito nesse vale de lágrimas que é esse mundo, passar muito calor, muito frio, muito sufoco, muitos desmandos.
E aqui nós temos esse embate entre o dia a dia e a expectativa de uma vida eterna. Temos um embate entre o reino deste mundo, que anda conforme as regras de Satanás, um mundo cheio de pecado, cheio de malícia, cheio de maldade, e o reino de Deus. Uma pessoa inteligente colocaria a sua mente, na sua mente, no seu coração, em primeiro lugar, o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele vai nos levar para a vida eterna. Mas muitas vezes nós deixamos espinhos sufocarem, os espinhos dessa vida sufocarem aquilo que vai nos garantir a paz, o sossego, a verdadeira alegria, a felicidade, e nos encaminhar para a vida eterna. Por isso, Hebreus capítulo 12, versículo 1, vai dizer que o pecado é perigoso. Ora, visto que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, pois, todo o pecado. O pecado é pecado, ele tem que ser deixado. Mas o autor de Hebreus coloca uma segunda coisa, que eu vou chamar aqui de espinhos. Deixemos todo o pecado, aliás, desculpe, o pecado que tão de perto nos rodeia, mas antes do pecado ele vai dizer, todo o embaraço. O embaraço não é necessariamente pecado, mas ele nos prende e nos impede de caminhar. Esses espinhos fazem o quê? Impedem a palavra de frutificar. É necessariamente pecado? Não necessariamente, mas impede de frutificar. Isso precisa ser jogado fora. Os irmãos acompanham? Preciso ter essa percepção de que estamos entre dois reinos, este reino que nós vemos e um reino que nós não vemos, mas já desejamos e almejamos com o nosso coração. Somos sempre confrontados por essa realidade, essas duas realidades, e somos confrontados pelo nosso próprio desejo de viver bem, de ter uma vida boa enquanto estamos aqui e ainda a vida eterna. Isso não é novidade. O Senhor Jesus colocou essa tensão de maneira muito clara. Ele nos ensinou que essa tensão entre dois mundos, ela precisa ter um direcionamento claro. E qual é o direcionamento? Como é que a gente lida com dois universos paralelos, com o reino deste mundo e com o reino de Deus? O Senhor Jesus disse, quer ter sucesso? Coloca em primeiro lugar o reino invisível. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E muita gente lê até aqui e vai até aqui, mas ele vai além. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A justiça do reino de Deus não é a justiça deste reino, deste mundo. Quantas injustiças vemos neste mundo? Bota em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus neste mundo, e as demais coisas que são deste mundo serão acrescentadas. Olha como uma coisa não exclui a outra. O Senhor diz, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não coloque em primeiro lugar o reino desse mundo e as suas coisas. Porque se você colocar verdadeiramente em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as coisas desse mundo, as demais coisas, o contexto que ele está falando é o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, que são coisas do dia a dia. Fique tranquilo que essas coisas seguirão, mas bota em primeiro lugar o reino de Deus. Dessa forma está claro que a nossa vida, é preciso relembrar isso, meus irmãos. A gente às vezes pensa, poxa, sou macaco velho de igreja, estou cansado de saber disso. Pois é, mas os espinhos, eles querem tomar a palavra do teu coração e do meu também. E é preciso que a gente volte a esses pontos sempre e faça uma verificação. O que está acontecendo na minha vida? Estou deixando os espinhos sufocarem? Ou estou verdadeiramente permitindo que a planta que deve frutificar, cresça e frutifique, e ela espalhe os espinhos para fora? Nossa vida tem que ser orientada pela santa e eterna palavra de Deus.
porque somos súditos de um reino que não é o reino deste mundo, meus irmãos. Mesmo enquanto estivermos aqui nesse mundo, o que tem que valer, em primeiro lugar, é a palavra de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, porque este mundo jaz no quê? No maligno, exatamente. Portanto, nesse mundo que jaz no maligno, e que tenta sufocar a palavra na nossa vida, nada deveria ser capaz de sufocar o crescimento e a frutificação da palavra de Deus em nossas vidas, absolutamente nada, mas essa não é a verdade. A verdade é que se nós nos descuidarmos, se nós não estivermos vigilantes, vigiai e orai. Lembra o Senhor Jesus quando foi orar com os seus discípulos no monte, e disse, olha, fiquem aqui, vigiem e orem, eu vou subir mais um pouco. E ele subiu, e ele orou, e ele chorava diante de Deus. Quando ele volta, os 3 bonitões estavam dormindo. E o Senhor diz, mas nem por 1 hora vocês puderam vigiar. Vigiem e orem. A carne é fraca, disse o Senhor Jesus, foi nesse contexto. O espírito tem que estar pronto. E eles então, novamente começam, não, Senhor, pode deixar que agora, parece a igreja desses dias, Senhor, agora vai. Não é porque a gente vai ter reunião de ministérios hoje, que começou o ano, nada disso não, mas parece, pastor Marcos, por aí, espero que aqui não, mas parece que por aí é assim, começou o ano, agora vai, vamos fazer o ministério, vamos fazer acontecer, vamos marcar as coisas, e vai ter evento, e vai ter isso, e vai ter aquilo. Aí, igual o desenho do Bob Esponja, 6 meses depois, nada acontece. E o povo está lá, encostado, já esqueceram das grandes vitórias planejadas para o ano, encosta todo mundo, e é isso aí, poxa, Deus não me dá vitória, não tem vitória nessa vida. Sabe por que não tem vitória na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua igreja? Porque você e eu precisamos limpar os espinhos, priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Mas quando deixamos o jardim ficar sujo, as ervas crescerem, o mato tomar conta, aí, meu amigo, tem que limpar. Faça esta meditação, veja se algo está te impedindo. Isaac, estava pregando sobre ele na semana passada, ele cavou os poços de seu pai Abraão, precisou cavar, e os filisteus brigaram pelo poço, deixa esse poço para lá, vamos cavar outro de novo, cavou de novo, e deu problema, e depois ele achou um outro poço, e finalmente quando ele acha o poço, ele disse, bom, aqui não teve treta, aqui não teve discussão, não teve briga, Reobote vai ser o nome desse poço. É preciso cavar, é preciso limpar, é preciso tirar as ervas daninhas, os espinhos do jardim do nosso coração, para que a palavra frutifique, meus irmãos. Nada deveria ser capaz de escurecer a palavra, tirar a luz da palavra na nossa vida. Vale lembrar que essa parábola aqui do semeador, ela trata, como eu já disse, de 4 tipos de terra, e só um tipo de terra chegou onde deveria, porque o objetivo não era fazer crescer uma planta, mas era que essa planta crescesse, fosse saudável e desse frutos. Só um tipo de terra frutificou, e era a terra boa. Portanto, é preciso olhar para a terra do nosso coração, com disposição, e fazer ajustes. Trata da terra do teu coração neste ano eleitoral. O pastor falou que ia falar sobre ano eleitoral, mas não falou nada até agora. Já estou falando, você que não está percebendo. Eu vou ser mais claro. Esse é um ano em que as coisas desse mundo vão ficar em evidência. Eleição é coisa desse mundo ou é coisa do reino de Deus? Vou transformar em palavras bíblicas. Eleição é de César ou é de Deus? É de César, é desse mundo.
Precisamos estar atentos ao que vai acontecer esse ano nas eleições, sim ou não? Sim, é um sim grande, redondo, profundo, sim. Agora, devemos deixar que as notícias sobre eleição, que as paixões políticas, que tudo isso tome o lugar da palavra na nossa vida? Fala não, igual que você falou sim. Não. Vê lá, hein? Vê lá, hein, povo? Por favor, hein? É não. As coisas, não importa se é a questão geopolítica, eleitoral interna, do Estado, da União, não importa. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou voltar a esse assunto durante o ano, porque esse ano vai pegar fogo. E a gente acaba deixando essas coisas, esses espinhos tomarem conta. E o que acontece quando os espinhos das coisas desse mundo começam a tomar conta da nossa mente, do nosso coração? Nós não damos fruto. Entendeu? Aí a gente começa a seguir política. Também vai ter Copa do Mundo esse ano. Futebol. Feriado nem falo. Aí começa a seguir todas as coisas do mundo, todos os assuntos, você começa a encher o jardim da tua alma, não com o que alimenta a palavra, não com o que fortalece a palavra na tua vida, mas começa a encher com paixão política, com paixão pelo futebol, com coisas da vida, com preocupações. O que vai acontecer? A palavra vai sufocar, você deixa de frutificar, e isso vai te causar doença emocional, doença mental, doença espiritual. Não deixe que os espinhos sufoquem a palavra. Não permita que essas coisas tirem o brilho de Deus da sua vida. Preciso fazer ajustes e recolocar as coisas em ordem para a sua saúde espiritual, emocional e mental. Vamos ver isso aqui em 2 pontos. Primeiro ponto, já falei. Em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. Reino de Deus e a sua justiça. Repete comigo. Em primeiro lugar, reino de Deus e a sua justiça. Amém. A irmã Rosângela já foi até o fim do versículo. Eu gosto assim. Precisamos botar as primeiras coisas em primeiro lugar. Vai à frente. E quando eu digo primeiro lugar, não é assim, primeiro lugar aqui e em segundo lugar, não. É em primeiro lugar, o segundo lugar eu quase não consigo ver lá, ó. Está lá para trás. Entendeu? Primeiro lugar, que manda na tua vida, reino de Deus e a sua justiça. Por quê, pastor? Porque se as coisas espirituais não forem prioridade, acabaremos por fazer exatamente o que aconteceu na parábola. Vamos deixar que os cuidados da vida sufoquem a palavra, impedindo o nosso crescimento, nossa frutificação. E não se engane, não é só nessa parábola não, o Senhor Jesus nos alerta diversas vezes. Vou dar mais 2 exemplos. Primeiro, bota na tela, Tamara, por favor, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Olha a palavra que o Senhor Jesus dá para os seus discípulos. João 15, 5. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto, muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Não é fruto, não, é muito fruto. Outro exemplo, está em Mateus 21, 19, esse eu não vou nem ler, é só para citar. Em Mateus 21, o Senhor Jesus vai passar com seus discípulos por uma figueira. Está lá. Olha lá, e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, o Monte das Oliveiras, enviou então... não é esse não. Mateus 21, Tamara, é o versículo 19. E avistaram uma figueira perto do caminho. Dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Tinha fruto? Tinha fruto essa figueira, sim ou não? Só tinha folha, não é isso? Não achou nela senão folhas. E disse-lhe, olha o que o Senhor vira para a figueira e manda: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E mais, e várias. Tem uma outra parábola também, que o Senhor, o dono da vinha, chega e encontra uma árvore, a árvore não está frutificando, e ele diz para o hortelão, para o dono, para o zelador ali da sua plantação, arranca essa árvore. E o zelador diz, não, peraí, dá mais um ano para ela, que eu vou adubar, vou cuidar. E aí, se ao fim de mais um ano, olha a longanimidade de Deus, se ele não frutificar, então a gente arranca. Várias e várias vezes a Bíblia vai falar sobre fruto. E o crente evangélico batista, principalmente, quando ele pensa em fruto, ele tem essa mania, mas eu vou reconsiderar, eu vou dizer que essa boa mania de pensar que fruto é só gente convertida, é nova gente evangelizada e batizada. Isso é fruto, não me entenda mal, isso é fruto. Mas o fruto não é só isso. Quando o Senhor Jesus diz fruto, é fruto de ser parecido com Ele, de produzir o fruto do Espírito, fé, amor, longanimidade, domínio próprio, tudo isso aí que é fruto do Espírito. Percebe? O fruto que nós precisamos pensar não é só o fruto. Esse ano eu vou frutificar para Deus, eu vou falar para as pessoas e eu vou trazer as pessoas para a igreja. Isso é fruto? É fruto, mas o mais importante é o fruto que você produz, é o crente que frutifica na sua vida, que frutifica uma nova vida. Naturalmente ele vai atrair o perdido, e naturalmente o perdido vai a Cristo por causa do fruto que ele deu internamente na sua vida, e não o contrário. Creia nisso. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça para a frutificação. Em segundo lugar, guarda comigo essa frase: não há nada que valha a pena no mundo. Aí eu te pergunto, há alguma coisa que vale a pena no mundo? E você me responde, não. Guarda isso. No mundo não tem nada que valha a pena. Sabe por quê? Porque o mundo vai passar. O mundo vai passar. Aprendemos, Tamara, bota na tela, por favor, 1 João, capítulo 2, verso 16. Quando eu digo que não há nada que vale a pena no mundo, nós vamos ver então o que há no mundo. Olha lá o que João vai dizer: porque tudo o que há no mundo, o que tem no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É tudo coisa da carne. E isso não vem do Pai, olha lá, mas vem do mundo. O que é do mundo vem do mundo. E o mundo jaz em quem? Percebeu? Tudo que há no mundo é isso aí. É concupiscência e soberba. Tudo coisa da carne. Só vai nos levar às obras da carne. Nós já conhecemos as obras da carne que estão lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19. São lascívia, impureza sexual, luxúria, por aí vai, tudo que não presta, inimizades, porfias e coisas semelhantes a estas. No mundo não há nada que valha a pena. Por que eu estou falando que no mundo não há nada que vale a pena? Porque não são as coisas do mundo que são comparadas pelo Senhor Jesus aos espinhos que impedem nosso crescimento e frutificação. Então entenda, não deixe os espinhos crescerem, porque os espinhos não são coisa boa, não vão produzir nada.
Aliás, como eu disse aqui, não há nada que vale a pena no mundo, porque o mundo passa. Isso está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 17. Porque o mundo passa e a sua concupiscência. O mundo, tudo que parece tão grandioso, tudo que parece tão belo, tudo que parece tão poderoso no mundo. Não, eu preciso abraçar essa visão política, porque agora nós vamos viver um novo tempo. Meu irmão, você está colocando de coração, entenda isso, você está colocando a visão humana, a visão política, a promessa de homens, como solução para a tua vida. A solução para a tua vida não é essa, a solução é Jesus. Ninguém aí sabe qual é a solução, não. A solução é Jesus. Bota Jesus em primeiro lugar. O mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que está com Cristo, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Frutifica, meu irmão, frutifica, não deixa o negócio te sufocar, não, em nome de Jesus. Aliás, quando a gente coloca essas coisas desse mundo todas em primeiro lugar, sabe o que nós nos tornamos com isso? Eu vou colocar para vocês, está em 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Só quem está a fim de ser miserável agora vai dar um amém. Ninguém. Então coloca as coisas em perspectiva. Se colocamos as coisas desse mundo, as coisas desta vida, mesmo botando o nome de Cristo no rolo, né? Esperamos em Cristo, eu espero em Cristo, mas para quê? Para eu prosperar, para eu crescer, para eu avançar, para eu subir de cargo, para eu ganhar mais dinheiro, para eu trocar de carro. Se essa é a esperança que você tem em Cristo, é uma esperança das coisas desse mundo, dessa vida, a Bíblia não diz que você é próspero, diz que você é o quê? Miserável. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Miserável. Tira isso da tua mente. Aliás, se tem um homem nessa palavra de Deus que era um homem sábio, o mais cheio de toda a sabedoria, esqueci o nome dele, como é que chamava mesmo? O homem mais sábio de todos os tempos? Salomão. Ele recebeu sabedoria da sua mãe e do seu pai, que eram muito sábios? Não, quem deu sabedoria para ele? Deus deu sabedoria a Salomão. E sabe o que Salomão vai dizer? O livro de Eclesiastes é um livro ótimo, maravilhoso, excelente. Tem gente que vai achar que é um livro meio down, é um livro que te deixa meio para baixo, mas é um livro que ensina a verdade da vida. Ele vai dizer, olha, eu experimentei de tudo, eu tive de tudo, eu aproveitei de tudo que o mundo pode oferecer, tudo que vocês sonham experimentar, eu experimentei. E eu posso dizer uma coisa, do lugar que só eu tenho, de quem experimentou tudo, tudo é vaidade. Sabia que vocês iam saber. Tudo que tem no mundo é vaidade. E a vida do homem, ele compara pelo menos 3 vezes em Eclesiastes. Ele vai dizer que é vaidade e correr atrás do... Correr atrás do vento é coisa de maluco. Mas, pois é, 22, né? Aqui não, dessa 22 não, dos 22 que tem por aí. Mas enfim, correr atrás do vento é coisa de doido. E como tem gente aí correndo atrás do vento, passa por cima de irmão, passa por cima de pai, passa por cima de filho, de mulher então nem se fala, de marido, o povo passa por cima do chefe, passa por cima do colega de trabalho, tudo para poder chegar no objetivo que ele traçou, correndo atrás do vento. E a Bíblia diz, a depender da sua tradução, esse termo correr atrás do vento também pode ser nas versões Almeida, nas versões mais antigas. Tamara, só para a gente ter um exemplo, bota aí por favor, Eclesiastes capítulo 1, verso 14. Não vai ter correr atrás do vento. Eclesiastes 1, 14. Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes.
Não está indo? Vai esperando aí que logo vai chegar. Mas enfim, a palavra que está em Eclesiastes 1,14, 2,11 e 4,4, olha lá o final. Tudo era vaidade e aflição de espírito. Nas versões antigas, nas versões tradicionais, você vai encontrar esse termo aí, ó, aflição de espírito. Correr atrás do vento significa ter aflição de espírito. Por isso o Senhor Jesus vai dizer que os espinhos sufocam, afligem o nosso espírito e sufocam a palavra. A gente acaba dando mais atenção aos espinhos do que a palavra. Em nome de Jesus, não permita que isso aconteça na tua vida, porque o mundo jaz no... Não busque as coisas do mundo, não se preocupe demasiadamente com as coisas deste mundo e do reino desse mundo, seja a inflação. Só queria lembrar que nós viemos de lá, né? Até 1993, 4 por ali, a inflação era um negócio louco. Quem passou pelos anos 80, pelo começo dos anos 90, viu cruzeiro virar cruzado, cruzado virar cruzeiro, cruzado novo virar cruzeiro real não, né? Cruzeiro de novo, aí cruzeiro virar cruzeiro novo virar cruzeiro real, já me perdi nessa história toda, enfim, aí, por fim, o RV e real, e estamos aí. E quando você se lembra, eu me lembro, 1994, 95, fui viajar para o carnaval em Rio das Ostras, né? Curti aquela tranquilidade do mar calmo e geladinho lá de Rio das Ostras. Meu irmão, sabe com quanto dinheiro eu passei os 4 dias de carnaval em 94? Eu lembro. Quanto você acha que eu usei nos 4 dias de carnaval e ainda voltei com dinheiro no bolso? R$10. Estou te falando. R$10. Parece loucura, mas eu gastei R$10. Primeiro que eu era jovem. Segundo que a casa lá que a gente ia ficar já estava pago, o ônibus já estava pago, entendeu? Terceiro lugar, eu nunca fui de beber, mesmo quando jovem. Então, o pessoal que bebe deve gastar R$10 aí, no fácil. Eu passei os 4 dias de carnaval com R$10 e voltei com troco. Você acredita nisso? Mas agora, vai fazer isso hoje, nem com R$500. Nem R$500. O que aconteceu? Inflação. Mas veja, nós sobrevivemos à inflação dos anos 80, meus irmãos. Deus nos trouxe de lá até aqui. Já contei para os irmãos a experiência do professor de matemática, que depois do plano Collor, o homem morreu emborcado sobre a mesa da sala dele, fazendo cálculos, porque o dinheiro dele tinha sido preso pelo governo. Perdeu o dinheiro, perdeu a paz, perdeu a vida. Os espinhos sufocando. Não permita que isso aconteça. Terceiro e último ponto, voltemos então, diante disso tudo que nós falamos, diante disso tudo que nós vimos, dos espinhos, das preocupações que tomam conta da nossa vida, do ano eleitoral que se avizinha, vai ser um ano que a gente vai ser chamado a tomar uma posição, e vai ter briga, vai ter parente querendo brigar contigo, vai ter gente do teu círculo de amizades querendo brigar. Não, mas por que você tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo? Vai por mim. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Uma das coisas que nós temos, um ponto caríssimo aos batistas, é a liberdade de pensamento. Você é livre para votar em quem você quiser, em pensar no que você quiser, mas eu te digo, você é livre para fazer isso, mas sendo batista, a primeira coisa que tem que estar sempre na tua mente é a palavra de Deus. Então confronte a palavra de Deus com o teu voto, com a tua posição política, e Deus é que vai te julgar, não sou eu e não é ninguém aqui da igreja. Portanto, terceiro ponto, voltemos ao Evangelho. Vamos desarmar essa bomba da paixão política, vamos desarmar essa bomba das muitas preocupações que as redes sociais trazem para nós, e vamos voltar ao Evangelho
puro e simples, porque o Evangelho são boas novas de paz, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Esse é o Senhor Jesus. Receba a paz do Senhor, pratique, busque a paz do Senhor, porque o Evangelho é paz primeiramente entre o homem e Deus, e também entre o homem e o seu semelhante. Vai ter sufoco esse ano? Vai ter. Vai ter briga? Vai ter, ou pelo menos vão caçar briga. Vai ter gente caçando briga. Vai ter discussão? Provavelmente vai. Vai ter gente querendo te impor coisas? Vai querer, vai ter sim. Portanto, vai ter aflição? Vai ter aflição, mas olha o que o Senhor Jesus falou em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Veja, o Senhor Jesus matou a charada, ele disse: eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, por que deixamos as coisas do mundo sufocarem a palavra dele, meus irmãos? Larga disso, tira o foco dessas coisas, coloca o foco nas coisas de Deus. Lembrando que a parábola termina com uma terra que é boa. A boa terra. E o que é a boa terra? A boa terra que não tem espinhos sufocando, a boa terra que não permite que os espinhos sufoquem e atrapalhem e amassem a planta. O que a boa terra vai dar? Não apenas bons frutos, mas frutos em grande quantidade, em 30, 60 e até 100 por um. Voltemos ao Evangelho, para que nós possamos frutificar. Alguns vão frutificar 30 por um, amém, é boa terra. Alguns vão frutificar mais, 60 por um, amém, é boa terra também. Outros ainda vão frutificar 100 por um, também é boa terra. Não existem gradações de boa terra, todos os que frutificam são boa terra. Que seja um ano de frutificar, de espantar esses espinhos malditos que tiram a nossa paz, e deixar que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, frutifique na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, a palavra foi pregada, eu te agradeço por essa palavra, nós possamos botar em prática nas nossas vidas, hoje, durante todo esse ano, e ter sabedoria de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, crendo e sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, e que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados pelo Senhor, que o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu não ia pregar essa mensagem hoje de manhã não, eu ia pregar eu nem ia pregar essa mensagem, essa o Senhor mandou para mim hoje às 3 da manhã, com a graça de Deus. Aí à noite a gente vai falar a mensagem que era para amanhã. Que Deus faça essa mensagem frutificar no teu coração. Amém.